Então, vamos retomar a nossa aula falando agora, continuando a falar sobre a importância do registro civil para todas as pessoas. Nós temos que lembrar que esse documento, esse instrumental importante para o início da nossa cidadania, a primeira expedição é gratuita para todas as pessoas, independentemente de renda. O governo federal, há muitos anos, pressentindo que muitas crianças nasciam, deixavam o hospital e o registro não era feito, e daí havia muitas pessoas sem qualquer identificação civil, começou a instalar dentro das unidades hospitalares unidades cartorárias, né, para que a criança já deixasse o hospital com o registro civil. Quando a criança nasce, não é? Cabe ao pai ou à mãe buscar este registro civil. Por que eu digo ao pai ou à mãe? Porque nós vamos cuidar mais adiante sobre a investigação e reconhecimento de paternidade e vamos discutir essa situação, quando irá um ou outro ou terá que ir ambos à busca desse registro. Então, o pai tem, quando do nascimento, 5 dias, aquele prazozinho que ele tem da licença paternidade, aquele prazo ali é o prazo exatamente que ele terá para fazer, que a lei confere a ele, fazer o registro civil do nascimento da criança. Então ele vai ao cartório, faz com um documento que é expedido pelo hospital, que chama Declaração de Nascido Vivo, que no meio jurídico é chamado de DNV. Com esse documento ele procura o cartório e ali é feito o registro. A partir daquele momento é expedida a ele uma certidão de nascimento. Aí perguntaria, mas ele não nasceu no hospital, o que faço? Não posso registrar? Pode sim. Vai o responsável, o pai ou a mãe, na presença de 2 pessoas, fazer o registro civil. Essas testemunhas vão dizer que aquela senhora que deu à luz realmente estava grávida e que aquela criança nasceu em casa. O registro será feito sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas poderia acontecer que o titular do cartório estivesse ali entendendo que pudesse haver ali uma simulação naquele registro. Alguém esteja fazendo uma falcatrua, uma falsidade naquele documento. Ele poderia impedir o registro? Poderia sim. E o que ele deveria fazer? Ele tem um instrumento jurídico que ele vai suscitar uma dúvida ao juiz de registro público acerca daquele assentamento, daquele registro. E aí o juiz de registro público é que vai dizer, faço o registro ou não faço o registro, eu vou cuidar daqui para frente da matéria. Pronto, de qualquer sorte, a criança estaria amparada. Venham comigo. Veja que eu falei que a certidão, a sua primeira expedição, ela tem a gratuidade. Por que a gratuidade é importante neste caso? Para permitir a que todas as pessoas possam ter o reconhecimento pleno de sua cidadania. Ok? Reconhecimento pleno de sua cidadania. Eu sou cidadão a partir do momento em que eu tenho o registro civil garantido. É indispensável para a vida civil. Sem ele, eu não consigo caminhar. E se caminhar, estou caminhando meio capenga. E qual é a consequência? A hora que eu precisar de demandar qualquer política pública, eu estarei impedido de fazê-la. Por quê? Porque sem essa identificação, o Estado não me reconhece como pessoa. Eu sou alguém, porém eu preciso provar que eu sou aquela pessoa. Ok? Então, em situações muito específicas, nós temos situações muito elementares de ausência de registro. Venha comigo para a tela. Há situações bem específicas em que a ausência do registro é detectada
até os 12 anos. E há situações em que se busca o registro após os 12 anos. Por que é importante tomar pé desse diferencial etário? Porque, dependendo da faixa etária que eu esteja trabalhando, eu vou buscar este registro tardio com um determinado juiz. Se eu estou até os 12 anos sem registro, e eu preciso fazer esse registro, ok? Eu vou buscar aonde? Eu busco junto ao juízo da vara de infância. E por que é feito lá, meus queridos? Porque eu estou no patamar de criança. Até 12 incompleto, eu sou criança. E, portanto, quem vai cuidar prioritariamente dos meus interesses é o juízo da infância. Mas, passados esses 12 anos, a quem devo recorrer? Aí, o juízo que vai tratar desta matéria é o juiz de registros públicos. É o homem, é o capa preta que vai cuidar dos cartórios, que vai fiscalizar. Então, toda essa documentação vai passar por ele. E veja que esse diferencial é importante, porque acima de 12, ele passa a ser um adolescente. E aí, a vaca vai torcer o rabo. Sabe por quê, gente? Porque a partir desse momento, eu tenho que apresentar uma série de documentos que eu não apresento como criança. Por exemplo, o adolescente terá que apresentar a sua certidão negativa de inexistência de atos infracionais, por exemplo. Sabe por quê? Porque a pessoa pode querer estar mudando de nome para acobertar algum ato infracional. É a mesma coisa do adulto, que quer fazer uma certidão tardia. Também terá que apresentar sua certidão criminal para verificar o quê? Se ele não está trocando de nome para burlar uma futura perseguição criminal contra ele por um crime que ele cometeu. Então veja, a lei te dá uma tolerância muito boa até os 12, depois ela começa a ser mais rigorosa na exigência desses documentos. E aconteceu um caso, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nele, de que uma senhora veio do interior para Brasília, que estava vivendo nas ruas. Ela tinha vários filhos de 18 até recém-nascido. De 18 a recém-nascido. Ela contava com 30 anos, sem nenhum registro civil. E aí se postulou. E aí a assistente social, nas suas intervenções que se faz pelas ruas, detectou o problema e nos procurou para que eu fizesse o registro. Então o que aconteceu? O menino dela, que já estava para completar 18 anos, estava preso por ato infracional, mas sem o registro. Os demais, o que foi feito na vara da infância? Foi feito exatamente o pedido de regularização desses registros civil. O que aconteceu? Ah, mas tinha maior de 12 anos? Tinha. Mas naquele caso, nós fizemos uma conexão entre os meninos, comprovando que não havia nenhum ato infracional praticado por eles, que se pega a ficha na própria vara, e aí se determinou a lavratura do registro civil das crianças. Porém, só aconteceu a partir do momento em que a mãe fez o registro civil dela. Como é que vai lastrear a paternidade e maternidade sem essa mãe? Aí a mãe buscou fazer o registro e aí, em seguida, o que o juiz fez? Ele entregou uma certidão provisória para aquelas crianças, mas sem declarar de forma taxativa quem era o pai e quem era a mãe. Então era Joaquinzinho, filho de possivelmente filho de fulana, constando na certidão. Para que isso? Para que até que houvesse uma sentença lá do juiz de registro público regularizando a situação da mãe. E a partir desse momento, essas crianças
continuaram com essa certidão provisória que nós chamamos. A mãe, tão logo ela regulariza essa situação, o próprio juiz da vara da infância manda fazer a correção no registro civil e aí se coloca o nome dessa mãe na certidão e toca-se a vida normal dessas crianças. Veja que é muito comum se receber ou se ter a indicação de que de muitas pessoas sem esse registro civil. Então, chama a atenção de vocês. Lembre-se, quem pode determinar a lavratura de registro civil? Até 12 e acima de 12 anos. E quando não se tem, os pais também não têm o registro, o que tem que ser feito? Uma certidão provisória até que os pais regularizem a sua situação civil. Ok? Isso é muito importante. Sem esse registro, nós não inauguramos a nossa vida civil. Nós não damos o ato inaugural à nossa cidadania. Nós temos que observar que esse registro civil ganha uma importância sobremaneira desde o momento em que eu vá ao Estado postular. Se me for sonegado, se me for negado este direito, eu tenho mecanismos para exigir. Lembrem-se, todas as vezes em que for sonegado o direito, esse primário, o próprio Conselho Tutelar pode requisitar do cartório a lavratura do registro civil, independente de se buscar qualquer medida judicial. Mas se ainda assim for negado, existirão os mecanismos judiciais para a confecção, para a consecução desses registros civis. E no próximo bloco retomaremos a nossa discussão.